Bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aula nossa, nessa manhã ou tarde, de segunda-feira, onde iremos aprender sobre sinônimos e antônimos, homônimos e paranônimos. O que são palavras sinônimas? São sinônimos as palavras que têm significado equivalente ou semelhante. Não há sinônimos perfeitos e é preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido não se altere. Fiel, leal, oferecer, dar, dedicar, oferta, dádiva, donativo, tristeza, melancolia, alegre, satisfeito, contente, alto, elevado, bonito, lindo, construir, edificar. Já agora a gente vai aprender as palavras com sentido contrário, que são antônimos. Palavras antônimas são palavras com sentido contrário. Era um homem grande, ou seja, era um homem pequeno. A incompatibilidade de sentido não caberia dizer era um homem pequeno, mas era um homem grande. Não ocorre incompatibilidade em era um homem pequeno, mas era um homem grande. Ou seja, o homem era pequeno ou o homem era grande. Agora a gente vai ver palavras homônimas e paranônimas. Aos homônimas, ou seja, homônimos perfeitos, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Deixa aqui. Só um pouquinho aqui, depois eu subo, tá bom? Só um momentinho. Homônimas perfeitos. Vocabulário com pronúncia e grafias idênticas, ou seja, homófonos, homográfico. Exemplo, eles são inteligentes. Eles quem? Eles. Eles são inteligentes. Então, homófonos e homográficos. Já os homônimos são imperfeitos. Vocabulário com a pronúncia igual, homófonos, mas com grafias diferentes, heterográficas. Ou seja, cessão, ato de ceder, cedência, cessão com C cedilha, ou cessão com C e C cedilha, corte, subdivisão, parte de um todo, seção com 2 S, espaço de tempo que se realiza uma reunião, ou seja, eu tenho uma sessão de ato de ceder e cedência, eu tenho uma sessão com cedilha, ou 2C, um C cedilha, que é um corte, subdivisão, ou seja, a sessão acabou. Já aqui, eu tenho uma sessão com 2 S, que eu vou ao cinema assistir a sessão do filme. Então, eu estou dizendo que é um espaço, uma reunião a ser realizada. Quando eu digo que eu vou assistir um filme, a sessão é com 2 S. No caso, a sessão com C, a sessão com C é o ato de ceder e cedência. Já a sessão com S e cedilha, é um corte, subdivisão e parte de um todo. E a sessão com S e 2S, que é sessão, é o espaço de tempo em que se realiza uma reunião. Como eu já disse, a gente quando vai ao cinema, a gente vai com a sessão de assistir um filme, tá bom? A gente tem que ter cuidado com essas escritas. Só um momentinho aqui. Travou um pouquinho, mas bora lá. Bora lá. Paranônimos. Vocabulário ou expressão em que apresenta semelhança de grafia,
pronúncia, mas que diferencia no sentido. Exemplo: cavaleiro, cavalheiro, couro e couro, cesta e cesta, eminente e iminente, osso e osso, sede e sede, comprimento e comprimento. Vamos lá. Parônimos. Cavaleiro é usado para se referir a homens que andam a cavalo, um montador. Aqui, ó, cavaleiro é usado para se referir a homens que andam a cavalo, um montador. Próxima, deixa eu ver aqui. Exemplo: o cavaleiro montou no cavalo. Eu estou me referindo ao cavaleiro. Cavalheiro com LH, por sua vez, apesar de também ter sua origem associada ao cavalo, passou a ser aplicado como adjetivo de homem nobre, gentil e educado. Exemplo: o cavalheiro ajudou a dama a sair do carro. Coro. Coro é um grupo de pessoas que cantam juntas. Exemplo: o coro dos alunos de canto da escola estava magnífico. Couro, com ol, é a pele grossa de certos animais como o boi. Exemplo: no frio, gostoso. No frio, gosto de usar minha jaqueta de couro. E agora mais umas palavrinhas. Cesta. Cesta com C. Com C, com sentido, com som de S. Significa utensílio de vara. Exemplo: a cesta de café da manhã estava deliciosa. Já cesta com S, com som de S mesmo, significa hora de descanso. Ou seja, cesta, descanso. A cesta é benéfica à saúde, ou seja, se eu descanso, a minha saúde fica bem. Cesta também, ó, é X, com S com som de X. Cesta significa ordinal feminino de 6. É a sexta vez que não passamos no teste. E eminente, superior, notável, sublime. Quer dizer também, um eminente filósofo apresentou suas teses. E iminente com I, que é algo que está a ponto de acontecer. Exemplo: perigo iminente, perigo próximo. Osso, matéria dura que forma o esqueleto humano e dos vertebrados, né? E os demais vertebrados, né? Vertebrados são aqueles que têm ossos. Só organizar aqui. Ouço, ó, osso e ouço. Ouço é de escutar e ouvir. Ouço uma música, escuto um som agradável. Sede, olha aí, existe sede, a gente pronuncia sede, né? Sede, com S e com C. Ó, a sede pode ter o significado de vontade de sede. A gente está escrito sede, né? Mas a gente lê sede. Sede pode ter o significado de vontade de beber, estar sedento, como tendo sede de água, ou poderia indicar uma empresa ou um prédio principal como a sede da empresa. Não diz a sede da empresa. A sede da empresa fica em São Paulo. A sede pode ainda ser uma conjunção do verbo sedar, ou seja, a pronúncia sede com S ou sede. Sentido, ó, diferente. Palavras escritas iguais, mas com significado diferente. Próximo aqui. Sede com C.
é uma conjunção do verbo ceder com o significado de abrir mão. Ou seja, ceder. Eu vou ceder algo. É um exemplo. Deixa eu ver aqui. Cede é uma conjunção do verbo ceder com o significado de abrir mão. Eu digo que eu digo que o chocolate é meu, mas meu irmão disse que era dele. A minha mãe fica com aquela interrogação: é seu, Adriano, ou é do seu irmão Júnior? Aí eu fiz: não, é meu, mãe. Então, eu sabendo que era meu, mas meu irmão disse à minha mãe, estava mentindo, né, que era dele. Então, eu cedi, ou seja, eu entreguei meu chocolate a ele, por ele ter dito que era dele, minha mãe não sabia de quem era. Então, é uma conjunção do verbo ceder, com significado de abrir mão de algo que eu tenho. Cumprimento. Existe cumprimento e cumprimento. O cumprimento é a medida de alguém ou de alguma coisa. Exemplo: a professora perguntou qual era meu comprimento e eu disse a ela que meço 1,60 m. E cumprimento é o ato de cumprimentar, saudar alguém. Fernanda encontrou sua amiga e a cumprimentou pela aprovação no vestibular. Palavras cumprimento e cumprimento, palavras parecidas com escritas diferentes, né? A gente pode falar cumprimento e cumprimento, com significado diferente. Ortografia do ouve e ouve. Bora lá. Ouve, verbo haver, conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Olha aqui, pretérito perfeito do modo indicativo. E em caso de dúvida, o ideal é que substitua pelo verbo existir ou acontecer. Exemplo: houve um tempo que era tranquilo por aqui. Olha aí, o houve eu troquei por existir, ó. Existiu. Existia um tempo que era tranquilo por aqui. E houve com o, flexão do verbo ouvir, substituímos, portanto, pelo verbo escutar. Quando ouve os seus pais e considera o que eles falam, você demonstrou respeito. E quando escuta, eu troquei, ó, ouve por escuta os seus pais e considera o que eles falam, você demonstrou respeito. Então, aí a gente pode ver que ouve com H significa o verbo haver, no sentido de existir e acontecer. Já o ouve com O é uma flexão do verbo ouvir, ou seja, escutar, do verbo escutar, né, gente? Do verbo ouvir, portanto, pelo verbo escutar. Então, nossa aula de hoje foi falando sobre sinônimos, ontônimos, homônimos, paranônimos. E as atividades do dia de hoje vai ficar livro didático 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 e atividade de reforço 56 a 58. Ok? Então, um bom dia, boa tarde para vocês e tenham, né, um bom estudo. Viu? Tia Adriana ama todos vocês, estou morrendo de saudade. Beijão. Fica com Deus.